Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo vai entrar em campo amanhã contra o Capitão Poço, às 20 horas em Belém, e quer manter o 100% de aproveitamento até agora no Parazão 2025. Até o momento, 3 jogos, 3 vitórias, sendo 2 dele como visitante, um jogando em Augusto Correia, outro jogando em Marabá, ou seja, um jogo apenas como mandante, mas mesmo assim o Remo 100% na competição, está fazendo o que tem que fazer. É lógico que nada é perfeito, não está perfeito, precisa de uma evolução, alguns setores precisam ser reforçados, mas nesse momento, inicial de temporada, os 3 primeiros jogos, sendo 2 com viagens, o Remo fez bem e faz bem o seu papel e está aí com 100% de aproveitamento. E no vídeo de hoje vamos analisar justamente essa situação azulina e o provável time que vai jogar amanhã. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade. Concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse possível Clube do Remo contra a equipe do Capitão Poço. Como eu disse na introdução, o Clube do Remo muito bem no Campeonato Paraense. A gente tem que analisar de uma maneira também um pouco crítica, considerando os adversários. Não se compara o Clube do Remo do São Francisco, tecnicamente falando, São Francisco, Caeté ou Águia de Marabá. Embora o Águia de Marabá eu acho que tem uma equipe boa para Campeonato Paraense, mas a qualidade do Clube do Remo é superior, infinitamente superior. Então, a gente tem que considerar isso, mas também é o que temos para analisar nesse momento. E o Clube do Remo vai muito bem, precisa evoluir. No jogo lá em Marabá, o Rodrigo Santana fez algumas mudanças acabaram não surtindo tão efeito assim, mas também eu acho que faz parte desse cenário do início do campeonato testar algumas questões no Campeonato Paraense, porque é certo que o Clube do Remo vai conseguir classificar as quartas de finais do Parazão, isso ninguém tem dúvida. Então o Clube do Remo é muito importante, o Clube do Remo realmente, o Rodrigo Santana testar algumas formações, alguns jogadores e deixa bem claro o que está funcionando e o que ainda não está funcionando nesse time. Eu vou trazer aqui o campinho para a gente trazer a possibilidade que o Rodrigo Santana tem de escalar. Eu vou dar a minha provável escalação também, ou a escalação que eu faria, mas vou aqui no campinho vários jogadores que podem ser utilizados pelo técnico Rodrigo Santana. Vamos lá, aqui no campinho, no gol, Rangel, aí não vai ter mistério, é o Rangel. Os 5 zagueiros, já coloquei até o Klaus como uma opção, creio que não vai ser relacionado, né? Tem que ver a questão do documento, mas creio que não vai se relacionar, mas está aí como opção. Quem está fazendo o trio de zaga no momento desses 3 primeiros jogos é Lucão, Rafael Castro. Vamos até diferenciar aqui, Lucão, Rafael Castro e o Denner jogando aqui pela direita. Só que agora com melhor condição física do Alvarinho e do Reinaldo, eu creio que um deles, e eu acredito que seja o Alvarinho, vai assumir a zaga do Clube do Remo. Então, creio que o Denner vai ficar como opção ou de banco, ou opção realmente voltar para o meio campo. Porque o trio defensivo pode ser Alvarinho, Lucão e Rafael Castro. Rafael Castro jogando de um lado, o Alvarinho jogando do outro, Rafael Castro pela esquerda, Alvarinho pela direita e o Lucão mais centralizado. Sendo que Lucão é uma peça talvez um pouco mais frágil dessa defesa. Não comprometeu em nenhum dos jogos, tanto é que o Clube do Remo não fez gol, mas também o Clube do Remo pegou adversários um pouco mais fracos que ele. Então vamos ver com um teste maior. Mas pode ser que pode abrir uma brecha ou para o Klaus entrar ou para o Reinaldo entrar. Mas a princípio, Alvarinho pode pintar sim o argentino revelado pelo Boca Juniors como o titular dessa defesa do Clube do Remo no jogo contra o Capitão Poço. Na direita temos Cadu e Marcelinho. Cadu titular nos 2 primeiros jogos, Marcelinho titular no último jogo. Eu manteria o Cadu. Não gostei. Se tem uma mudança, que eu até entendo do Rodrigo Santana ter mexido na equipe e ter colocado outros jogadores contra o Águia, testar, eu acho que isso é válido, mas no Cadu não mexeu. O garoto estava muito bem, por mim permaneceria na lateral direita, tanto é que depois ele entrou no decorrer da partida, que o Marcelinho ele não fez uma boa estreia pelo Clube do Remo, tecnicamente, então permaneceria com o Cadu. Na esquerda não tem nenhuma novidade, é o sábio ou o sábio, né? Não tem outra opção. Então, um setor que o Clube do Remo precisa também contratar jogadores. Indo para o meio-campo, você pode ter a opção. O Jaderson jogou como atacante, né? Lembre que contra o Marabá foi Jaderson e Ítalo no ataque. Jaderson não foi bem. A posição de origem dele é atacante, mas ele pode voltar a jogar como volante. Então pode fazer o meio-campo com
no 4-3-3, ou melhor, no 3-4-3, o Clube do Remo pode fazer um meio-campo com Jaderson e o Pavani. Jaderson, Pavani, mas tem as outras opções do Pedro Castro ou do Denner. Pode fazer também um 3-5-2. Você colocaria Denner como primeiro volante, um Jaderson um pouquinho mais com a liberdade de atacar pelo lado esquerdo e o Pavani, um meia, atacando mais pelo lado direito. Pode ser uma opção também. Rodrigo Santana tem algumas opções. Essa questão de volância é outra questão, assim como a lateral esquerda, o Clube do Remo precisa de uma atenção, porque precisa reforçar. Tem o Pedro Castro, que pode jogar como titular, mas eu creio que o Pedro Castro vai começar no banco de reservas. Então, vou até tirar ele aqui, o Pedro Castro de opção, aí dando a minha opinião. Vou tirar o Klaus e o Reinaldo daqui também, tá? E vou tirar o Marcelinho, porque nós já falamos dele. Então, o meio campo pode ser formado com Denner, Jaderson, Pavani e Dodô. A questão do meia de articulação, seu Dodô, é outra questão que o Clube do Remo tem que ter uma atenção, porque só tem ele com meia de articulação, é muito pouco. O Remo precisa de pelo menos mais 2 jogadores contratados para jogarem nessa meia de articulação, sendo pelo menos um deles de um outro nível, de uma qualidade superior ao Dodô. Dodô faz essa questão do meio, mas está funcionando muito como um terceiro atacante, que ele na verdade é um meio atacante, muito agudo, pode jogar dentro da área, só que tem que reforçar esse meia. Porque o ataque do Clube do Remo está funcionando, o ataque funciona, só que essa questão de meio de campista de articulação ainda precisa achar alguém. Como não tem ninguém, manteria o Dodô, então no meu Clube do Remo contra o Capitão Poço iria no 3-5-2, aí o meio campo com Denner, Jaderson, Pavani, eu acho que seria talvez a melhor opção para o Clube do Remo. E no ataque você tem algumas opções, como Maxwell, ele titular nos 2 primeiros jogos, mas para mim não me agradou. Não agradou ao Maxwell, então eu vou até tirá-lo, mas lógico que ele é uma opção. Rodrigo Santana parece que já deixou claro que o ataque titular vai ser Pedro Rocha e Viseu. Então nem vou mexer nessa questão do ataque, uma vez que o treinador do Clube do Remo já sinalizou que o ataque titular vai ser Pedro Rocha e Viseu, então vamos tirar o Ítalo aqui da disputa e vamos tirar o Adailton também da disputa. Então vamos ver quantos tem aqui. O Remo então com 3 zagueiros, meio campo, Denner, Jaderson, Pavani e Dodô. Então seria o Clube do Remo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem um a mais que eu estava fazendo a conta aqui, tem um a mais aqui. Então você poderia sacar ou o Pavani ou o Dodô desse meio campo, ou tirar o Denner do meio campo, colocar o Jaderson um pouco mais recuado e colocar o Pavani como segundo volante e o Dodô como meia de articulação. Então faria o ataque com Pedro Rocha e Viseu. Esse pode ser um provável Clube do Remo, com o Jaderson voltando à questão de volante e fazendo essa dobradinha com o Pavani e o Dodô um pouco mais avançado. Essa é uma possibilidade real de um Clube do Remo. O que nós temos garantido é que o Rangel vai ser o goleiro e que o Pedro Rocha e Viseu estão praticamente garantidos no ataque para ser testada essa dupla de ataque do Clube do Remo. Vocês podem deixar a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa provável escalação azulina para esse confronto contra o Capitão Poço. E deixe os comentários como vocês armariam o Remo, que está 100% na competição e busca a 4ª vitória no Parazão 2025. Um abraço e até o próximo vídeo.